Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rafael do Física Sem Educação. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre um conceito que se chama campo elétrico. Esse conceito de campo elétrico é um conceito que eu demorei a entender. Quando eu estudava, aquilo não ficava muito claro na minha cabeça porque eu achava muito abstrato. A elétrica, de modo geral, é um pouco abstrata, mas o campo elétrico em si era algo que eu demorei para entender. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui algumas particularidades, podemos dizer assim, uma forma diferente para que vocês tentem entender um pouquinho mais do que seria esse campo elétrico. Então vamos lá. Vamos pensar numa carga, certo? Uma carga. E essa carga, né, na verdade, um corpo carregado. E esse corpo carregado, vamos pensar que ele está carregado negativamente. O que significa estar carregado negativamente? Excesso de elétrons. Nós temos um vídeo falando exatamente como é esse processo de eletrização de corpos. Se você ainda não viu, vai lá e procura, dá uma olhada, ele chama corpos eletrizados, tá bom? Aí vamos voltando aqui. Então tem um corpo que ele está carregado negativamente. Aquele corpo por si só pensando ele carregado, ele não gera nenhuma influência no meio externo. Ele está ali simplesmente carregado, ele tem ali excesso de elétrons, só isso. Só que o que acontece? Ao colocar outras cargas ou outros corpos carregados ao redor, aquele corpo ele vai gerar uma influência ao seu redor. Então vamos pensar na região de influência desse corpo. Como assim região de influência? Vamos pensar que ele está aqui carregado. Ao seu redor, ele tem uma região de influência. De influência de quê? De atrair ou repelir outros corpos carregados. Porque, como eu já falei, a natureza ela busca uma estabilidade. Ela quer o quê? Estável, tranquilidade. Ela quer ter o menor gasto energético. E aquele corpo carregado negativamente, ele está procurando o quê? Ele tem excesso de elétrons. Tudo que é excesso é um problema para ele. Então ele gera sobre si, né, ao seu redor, uma influência. Ou seja, uma região de influência. O nome dessa região de influência, campo elétrico. Não entendi nada, professor, mas eu vou explicar melhor. Olha só, aquele corpo ele está carregado negativamente. Ao seu redor tem uma influência. E essa influência só vai ser observada quando? Quando eu adicionar uma outra carga. Então vamos supor, não tem carga nenhuma. Ele está lá, tem uma influência, mas eu não consigo observar. Ao colocar uma outra carga aqui, essas duas cargas vão se interagir, ou seja, elas vão tentar ou se aproximar ou se repelir, dependendo do formato. Se essa for negativo e essa for o oposto, né, positivo, eles vão se atrair. Se forem as duas negativas, elas vão se repelir. Então a região de influência dela vai ser só observada quando eu adicionar uma outra carga. Essa região eu vou chamar então de campo elétrico. Então o que é campo elétrico? Campo elétrico é a influência, né, a região onde a carga ela vai o quê? Agir sobre uma outra carga. Como assim? Se eu tenho uma região, adicionei uma carga, essas cargas vão interagir entre si. Só que isso só acontece ao adicionar esta carga. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar num lago, num rio. Esse rio eu só vou saber se tem peixe ou não. Uma das táticas para eu saber se tem peixe é jogar o quê? Comida. Na hora que eu jogo a comida, eu vou ver os peixes atacando a comida, né, para se alimentar. É a mesma forma. Se eu tiver só uma carga sozinha, eu não consigo visualizar nada. Agora, quando eu coloco uma outra carga, elas vão interagir. E através dessa interação, eu consigo perceber que há entre elas ali, aquela região ali é uma região de campo elétrico. Isso acontece justamente, vamos pensar assim, se eu tivesse duas placas, uma placa positiva, carregada positivamente, e uma placa carregada negativamente. Essa carga positiva e essa placa negativa, elas tendem a se atrair, corretamente? Só que se eu fixar as duas, elas vão ficar tentando se atrair, mas elas não vão conseguir. Por quê? Porque eu fixei elas duas. Agora, entre elas, vai criar-se uma região de influência. Por quê? Porque ao colocar uma cargazinha aqui qualquer, ela vai ou ser atraída por essa ou vai ser atraída por essa. Né? No caso, vamos supor que eu coloquei uma carga negativa. Ela vai ser atraída pela placa positiva e vai ser repelida pela carga negativa. Então, ela vai tender a fazer uma movimentação. Justamente essa área de influência aqui, eu vou chamar isso de campo elétrico, ou seja,
Entre placas paralelas eu criei um campo elétrico, que é justamente essa região de influência. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de campo elétrico.